João trabalha há 10 anos exposto, de forma não ocasional nem intermitente, a agentes químicos nocivos. Nessa situação, João terá direito a requerer, no futuro, aposentadoria especial, sendo-lhe possível, a fim de completar a carência, converter tempo comum trabalhado anteriormente, isto é, tempo em que não esteve exposto aos agentes nocivos, em tempo de contribuição para a aposentadoria do tipo especial. O gabarito da questão está errado. Sobre as conversões de tempo, é possível converter tempo especial em tempo comum, ou seja, quando o segurado trabalhava numa atividade nociva e passa a não trabalhar mais, é possível converter tempo especial em tempo comum. É possível converter tempo especial em tempo especial, ou seja, trocar de uma categoria mais danosa para uma menos danosa. Então pode ter essa conversão entre tempos especiais. Mas nunca é possível converter tempo comum em tempo especial. Getúlio julga-se na condição de requerer aposentadoria especial. Nessa situação, ele deverá instruir seu pedido com o perfil profissiográfico previdenciário, documento emitido pela empresa em que trabalha e embasado no laudo técnico das condições ambientais do trabalho que comprove as condições para habilitação de benefícios previdenciários especiais. O gabarito da questão está correto. Lucas é beneficiário de aposentadoria especial em razão de ter trabalhado exposto a agentes nocivos durante um período que, de acordo com a lei pertinente, lhe garantiu o referido direito. Nessa situação, as despesas relativas ao pagamento da aposentadoria de Lucas devem ser custeadas com recursos arrecadados pela cobrança do seguro de acidente de trabalho. O gabarito da questão está errada. Para que tenha acesso à aposentadoria especial, é necessário cumprir a carência de 15, 20 ou 25 anos. Dependerá da contribuição do segurado e da comprovação do tempo de trabalho permanente, não intermitente, que ele realizar a função. Alexandre, caminhoneiro, sempre trabalhou por conta própria e jamais se inscreveu no regime geral da Previdência Social. Após sofrer um grave acidente, resolveu filiar-se à Previdência. 6 meses depois, sofreu um novo acidente e veio a falecer, deixando a esposa e 3 filhos. Nessa situação, os filhos e a esposa de Alexandre não receberão a pensão por morte, pelo fato de não ter sido cumprida a carência de 12 meses. O gabarito da questão está errado. Não existe carência na pensão por morte, mas existem requisitos, que é o total de, no mínimo, 18 contribuições. Lucas é beneficiário de aposentadoria especial em razão de ter trabalhado exposto a agentes nocivos durante um período que, de acordo com a lei pertinente, lhe garantiu o referido direito. Nessa situação, as despesas relativas ao pagamento da aposentadoria de Lucas devem ser custeadas com recursos arrecadados pela cobrança do seguro de acidente de trabalho. Gabarito errado. Será custeado pelas contribuições da empresa, que corresponde a 1% se for de risco leve, 2% moderado e 3% se for de alto risco. Em cada um dos itens seguintes é apresentada uma situação hipotética relacionada à pensão por morte, seguida de uma assertiva a ser julgada. José tem 20 anos de idade e recebe a pensão decorrente do falecimento de seu pai, Silas, de quem é filho único. Nessa situação, quando José completar a idade de 21 anos, o benefício será extinto, haja vista a inexistência de outros dependentes da mesma classe. Correto. Fazem jus ao salário maternidade asseguradas empregadas, trabalhadoras avulsas, empregadas domésticas, contribuintes individuais,
facultativas e seguradas especiais, por ocasião do parto, inclusive o natimorto, a partir da 23ª semana de gestação, aborto não criminoso, adoção ou guarda judicial para fins de adoção. O item é correto em todas as afirmativas. Existindo disciplina específica em lei, o benefício da aposentadoria especial não pode ser concedido pelo órgão de origem ao servidor público, por aplicação do princípio da contributividade. Errado. Segundo o entendimento do STF, lei nova mais benéfica que altere a forma de cálculo da renda mensal inicial da pensão por morte, aumentando seu percentual, não se aplicará aos benefícios previdenciários concedidos antes de sua vigência. O gabarito da questão está correto. No direito previdenciário, existiu o princípio do tempus regit actum, ou seja, vai ser sempre aplicada a lei referente à época. De acordo com o entendimento da Turma Nacional de Uniformização da Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais, para fins de aposentadoria especial, o uso de equipamento de proteção individual, no caso de exposição a ruído, apenas descaracterizará o tempo de serviço especial prestado se houver a eliminação da insalubridade. O gabarito da questão está errado. Segundo a súmula número 9 da Turma Nacional de Uniformização, TNU, mesmo com o uso dos equipamentos de proteção, não descaracterizará. Que Joana tenha renunciado aos alimentos na separação judicial e que, algum tempo depois, seu ex-marido faleça. Nesse caso, é correto afirmar que Joana tem direito à pensão por morte do ex-marido, desde que comprove a necessidade econômica superveniente. O gabarito da questão está correto, segundo a súmula 336 do STJ. A doença do trabalho considerada acidente de trabalho é aquela adquirida ou desencadeada em função de condições especiais em que o trabalho é realizado e que com ele se relacione diretamente, conforme rol constante em norma previdenciária. Em caso excepcional, entretanto, ainda que não prevista em norma, poderá ser considerada doença do trabalho aquela que resultar das condições especiais em que o trabalho seja executado e que com ele se relacione diretamente. O gabarito da questão está correto. Mesmo que não exista norma própria para algum tipo de doença, ela pode ser comprovada realmente como causa de doença adquirida através do trabalho. Acerca do RGPS, julgue os itens a seguir. Segundo a atual jurisprudência do STF e STJ, a concessão do benefício previdenciário de pensão por morte aos dependentes do segurado deve ser disciplinada pela legislação em vigor ao tempo do fato gerador do benefício em questão, qual seja a morte do segurado, por força de aplicação do princípio lex tempus. Gabarito da questão correto. A lei aplicada sobre benefício previdenciário de pensão por morte será a lei vigente na época. O companheiro e a companheira, desde que comprovem a existência de união estável, entregam o rol de dependentes da primeira classe, o que lhes permite receber pensão por morte ou auxílio reclusão, conforme o caso. Questão correta. Não se insere na condição de segurado especial o membro de grupo familiar que possuir outra fonte de rendimento, salvo no caso de percepção dos benefícios de pensão por morte, auxílio acidente ou auxílio reclusão, cujo valor não supere o do menor benefício de prestação continuada da Previdência Social. A questão está correta.
Realmente não se insere na condição de segurado especial membro de grupo familiar que possui outra fonte de rendimento, salvo nos casos citados. Segurado da Previdência Social falecer e deixar como dependentes seus pais e sua companheira, o benefício de pensão por sua morte deverá ser partilhado entre esses 3 dependentes, na proporção de 1/3 para cada um. Gabarito errado. São 3 classes. A classe 1 é cônjuge, filhos, menores de 21 anos ou incapazes. Se tiver qualquer um da primeira classe, a segunda classe, que são os pais, e a terceira classe, que são os irmãos, são automaticamente excluídos. A aposentadoria especial será devida apenas ao segurado que tiver trabalhado por, pelo menos, 25 anos sujeito a condições especiais que lhe prejudiquem a saúde ou a integridade física. Gabarito da questão errado. São 3 prazos: 15 anos, 20 anos e 25 anos. A partir de 15 anos, não de 25. Se o indivíduo estiver percebendo seguro-desemprego em virtude de dispensa sem justa causa e a esposa dele, segurada obrigatória do RGPS, falecer, ele só terá direito ao recebimento da pensão por morte quando cessar o primeiro benefício, tendo em vista que seguro-desemprego não pode ser percebido conjuntamente com qualquer outro benefício de prestação continuada da Previdência Social. O gabarito da questão está errada. Realmente é vedada o recebimento conjunto do seguro-desemprego com qualquer benefício de prestação continuada da Previdência Social. Mas existem as exceções, e dentre elas estão a pensão por morte, auxílio reclusão, auxílio acidente, auxílio suplementar ou abono de permanência em serviço. Apesar de integrarem a segunda classe de dependentes, os pais poderão fazer jus ao recebimento de pensão por morte, desde que comprovem a dependência econômica do segurado a eles, ainda que existam dependentes que integrem a primeira classe. O gabarito da questão está errado. Se existir algum da classe anterior, da classe 1, no caso cônjuge ou filhos menores de 21 anos, automaticamente os das classes seguintes perdem o direito. Para os pais receberem, não poderia haver nenhum da primeira classe, e aí sim teriam direito, porque eles são da segunda classe. O segurado especial terá direito à aposentadoria por idade com requisito diferenciado, desde que comprove o exercício da atividade rural por tempo igual ao número de meses exigidos para a carência do benefício. Correto. Perde o direito à pensão por morte o pretenso beneficiário que, após o trânsito em julgado, tenha sido condenado pela prática de crime de que tenha dolosamente ou mesmo culposamente resultado uma morte do segurado. O gabarito da questão está errado. A palavra culposamente aqui torna a questão errada. Caso Marlene se aposente por invalidez, terá direito à isenção do imposto de renda relativo aos rendimentos de sua aposentadoria. Gabarito correto. Todos os aposentados e portadores de diversas moléstias físicas e mentais serão isentos do imposto de renda. Após mais de 15 dias consecutivos impossibilitada de trabalhar, Marlene tem direito ao auxílio-doença, desde que tenha efetuado o pagamento de 12 contribuições ao INSS. O gabarito da questão é errado. Independe de carência, o auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez. Em se tratando de servidor público federal, sob o regime da Lei nº 8.112 de 1990, a pensão por morte do segurado que falecer, aposentado ou não, será devida a filho menor de 16 anos a contar da data do óbito, desde que requerida em até 180 dias após o óbito. A questão está correta. Para o filho menor de 16 anos,
180 dias e 90 dias para os demais dependentes. Com a vigência da Emenda Constitucional número 103 de 2019, o direito à conversão do tempo de serviço prestado sob condições especiais em tempo de serviço comum obedecerá à legislação complementar dos entes federados. Gabarito da questão correto. O valor da pensão por morte devido ao dependente de servidor público titular de cargo efetivo falecido no exercício do cargo não poderá ser superior a 50% do valor dos proventos recebidos por ele na data do seu óbito. O gabarito da questão está errado. Na verdade, ele recebe 50% numa cota familiar e mais 10% para cada membro da família, até chegar aos 100%. Constitui crime de apropriação indébita previdenciária punido com pena de reclusão de 2 a 5 anos e multa a omissão no recolhimento das contribuições previdenciárias recolhidas de contribuintes no prazo e forma legal ou convencional. Afasta-se a punibilidade se o agente espontaneamente declara, confessa e efetua o pagamento das contribuições, importâncias ou valores e presta as informações devidas à Previdência Social na forma definida em lei ou regulamento antes do início da ação fiscal. Correto. Antes do início da ação fiscal. Dá tempo. No crime de sonegação de contribuição previdenciária, o juiz poderá deixar de aplicar a pena ou aplicar somente a de multa, se o agente for primário de bons antecedentes, e desde que o agente tenha promovido após o início da ação fiscal e antes de oferecida a denúncia, o pagamento de contribuição social previdenciária, inclusive acessórios. Gabarito da questão errado. Não é após o início da ação fiscal, ele teria que fazer isso antes do início da ação fiscal. A omissão do lançamento mensal nos títulos próprios da contabilidade da empresa das quantias descontadas dos segurados, quando resultante de erro ou culpa, constitui contravenção penal, sujeitando o agente ao cumprimento de penas alternativas, salvo, quando reincidente, hipótese em que responderá pelo crime de sonegação de contribuição previdenciária. Gabarito da questão está errado. Ele responderá de maneira dolosa ou culposa. Ao adquirir um pequeno supermercado, Jonas verificou que parte dos salários dos empregados era paga à margem dos recibos salariais, com a supressão das contribuições previdenciárias correspondentes. Embora não existisse qualquer ação fiscal contra a empresa, Jonas dirigiu-se à Previdência Social para regularizar a situação, confessando os valores das contribuições devidas. Nessa situação, embora tenha havido crime de sonegação de contribuição previdenciária, o antigo titular do empreendimento não responderá criminalmente por estar extinta a punibilidade. Gabarito da questão errada. Ele responderá sim criminalmente o antigo titular e o sucessor, sim, poderá ser extinta a punibilidade nos termos da lei.